No Salmo 42, a. Eu vou compartilhar o áudio, porque eu não sei, né? Também se todos aí conhecem, fica um pouco mais fácil de cantar. Esse áudio tá com um instrumento de fundo, tá? Salmo 42. Só é melodia de Genebra. Força que suspira lágrimas de dia, e de noite me sustém, pois me dizem de contigo, o teu Deus onde estarás, se a alma derramar, quando lembra a multidão, teu alegre conduzia, com louvor à casa de Deus, porque estás tão triste, ó alma, perturbada dentro em mim, no Senhor teu Deus espera, pois ainda louvarei, teu auxílio, meu Senhor, refugiado em aflição, quando então de ti me lembro, em Misael e Jordão, naufragou das catadupas, um abismo a outra cai, tuas ondas, tuas vagas, sobre mim passarão, pois, mas durante o dia Deus me dispensa o seu favor, e de noite a ele eu canto, uma prece a Deus meu viver, porque de mim te esqueceste, minha rocha e meu Deus, porque sobre os inimigos, dando lamentando a Deus, grandes frutos recebi, dos opositores meus, esmagaram seus meus ossos, ao ouvir onde está teu Deus, porque estás tão triste, ó alma, perturbada dentro em mim, no Senhor teu Deus espera, pois ainda louvarei, meu auxílio, meu Senhor, se ainda louvarei, no Senhor teu Deus espera, meu auxílio, Deus meu Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 1. Nós leremos o capítulo 1 e parte do capítulo 2.
até o versículo 5. Capítulo 1, capítulo 2 até o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Cantares, Salomão, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena, porém, formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guardas das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas do carro de Faraó te comparam, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, como um ramalhete de hena nas vinhas de Engedi. É para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó meu amor. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. O nosso leito é verde. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Amém. Então hoje nós vamos meditar no versículo de número 5. Versículo de número 5. Lendo novamente, diz o seguinte: Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Então, irmãos, nós estamos dando continuidade, né, ao nosso estudo aqui no livro de Cantares de Salomão, nossas reflexões e meditações no livro de Cantares de Salomão. Como falamos lá desde o início da introdução, é um livro espiritual, um livro que trata do relacionamento de Cristo com a igreja e Cristo com o próprio crente, o cristão, tanto no sentido coletivo quanto individual. E assim, a igreja tem interpretado ao longo da história esse livro. Nós vemos isso no padrão de Westminster, por exemplo, e comentários bíblicos, que se você quiser consultar aí até o século XVIII e XIX, a igreja tem assim interpretado esse texto. Então, é um livro muito necessário para os nossos dias, porque fala, então, dessa intimidade com Cristo, que a igreja precisa ter, que nós
quanto o povo de Deus, cristãos, precisamos ter. Hoje, infelizmente, né, muito se vê dentro da teologia chamada reformada como uma reação a outros movimentos, uma visão, uma teologia muito fria, muito engessada, muito racionalista, se é que podemos dizer assim, enquanto que nossos antepassados espirituais, eles tinham um fervor muito grande espiritual. Claro que é possível unir, então, as duas coisas, né? A teologia profunda com um fervor também profundo. E isso é extremamente necessário em nossos dias. Mas nós somos pecadores, somos pessoas de extremos, né? Gostamos de extremos por causa do pecado. E esse livro, ele trata disso, né? De corrigir esse lado, esse extremo de perdermos essa intimidade com Deus, com Cristo. Então, eu creio que o livro trata disso. Você pode pesquisar, estudar, você vai encontrar essa linha de interpretação. Aí é o que tem sido feito ao longo da história e assim temos abordado, né? Nos últimos versículos, né, nós falamos muitas coisas aqui dentro desse contexto. No versículo 4, né? Levou-me à casa do banquete, o seu estandarte sobre mim era o amor. Falamos sobre a casa do banquete, que literalmente no hebraico é a casa do vinho, né? Ele me levou à casa do banquete. E sobre o estandarte de Cristo, e nada mais é do que o amor sobre o seu povo. E no versículo 5, especialmente, ele está conectado ao versículo 3, que é dito no 5, né? Perdão, os dois, na verdade, né? O 3 e o 4 estão conectados com o 5 que nós vamos ver agora, por isso estou relembrando aqui esses dois versículos. O versículo 3 fala então da macieira, né? E o amado, no caso Cristo, ele é como uma macieira entre as árvores do bosque, como vimos já, né? Então, essa macieira que tem frutos, é claro, né? E também sombra. E não apenas isso, nós temos a figura aqui do fruto, né, da macieira, e também do fruto que dá origem ao vinho, que no caso são as uvas, né? O versículo 4 implicitamente trata disso. E é disso que nós vamos falar então aqui no versículo 5, porque ele diz, ela diz, né? Ela, no caso a amada, no caso a igreja, no caso o cristão, ele diz para o amado, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço, porque desfaleço de amor. Então, nós vamos ver aqui em primeiro lugar é o apetite espiritual do povo de Deus, o apetite espiritual da igreja, dos verdadeiros convertidos, regenerados. O apetite, qual que é o apetite da igreja? Nós entendemos que após a regeneração, as pessoas que são nascidas de novo, elas têm agora como que um novo sentido que ela não tinha antes. E sentido eu me refiro como o sentido do paladar, do tato, da visão, da audição. E agora há um sentido, já falamos sobre isso, né? Que ele é espiritual, o qual você não tinha antes da conversão, antes da regeneração. Antes você não tinha nenhum prazer nas coisas de Deus, né? O homem natural não compreende as coisas de Deus, ele não deseja. A cruz para ele é loucura, mas após a regeneração, existe agora, então, algo diferente. Existe uma nova vida. Existe algo que é feito pelo Espírito Santo em nossas vidas. E essa obra é feita de tal maneira que agora existe um senso, ou um sentido espiritual, que também podemos chamar de apetite, um apetite espiritual. E é isso que ela deseja aqui no versículo 5. Ela deseja ser sustentada com passas e confortada com maçãs. Então, é isso que a amada deseja, né? Então, quando ela fala sustentar-me com passas, né? Então, vocês conhecem, é claro, as uvas passas, né? Se refere a isso. A King James tem uma tradução um pouco diferente, né? Mas o hebraico, a ideia era de fato das uvas sendo prensadas, né? Essa é a ideia, né? No sentido, o sentido da palavra passas aqui. Então, ela se refere ao quê, então, né? Se refere ao versículo 4, né? A casa do banquete. Porque no hebraico, o banquete ali, a casa do banquete é casa do vinho, na verdade, né? Como já falamos, né? Então, ela deseja o quê? Ela deseja ser sustentada pelo fruto, fruto da vide, fruto da videira.
É isso que ela deseja. E essa linguagem nós encontramos em todas as escrituras, né? Encontramos também no Novo Testamento, né, com Cristo e seus discípulos, né? Fruto da vide, sobre a instituição da ceia do Senhor, por exemplo, né? Sobre o próprio Cristo ser a, a videira verdadeira, né? Nós somos as varas. Muitos textos, né? Que falam sobre isso, essa figura, então, das uvas, do vinho, conectado, então, à ceia do Senhor, etc. Tudo isso é sempre utilizado nas escrituras, porque as escrituras, elas usam essas figuras, né, para falar de realidades espirituais, né? Visão do pão, nós temos, né? Tantas coisas que nós temos nas escrituras, e isso serve para aguçar os nossos sentidos. E na própria ceia do Senhor, por que que nos é dado isso, né? O vinho e o pão? Exatamente por causa da nossa fraqueza. O justo viverá pela fé. Nós queremos o Deus invisível, né? Nós não vemos. Mas a sua misericórdia, Deus deu para nós elementos visíveis, ou seja, nós podemos vê-los, podemos tocá-los, podemos experimentá-los com o nosso paladar, então, como um símbolo da realidade espiritual. Tudo isso, então, para nos fortalecer na fé, né? Sua misericórdia, o Senhor nos concede isso. Então, ela deseja isso, sustentai-me com passas. Então, o que que nós aprendemos? Que doutrina tiramos aqui dessas palavras? Sustentai-me com passas. Que o crente verdadeiro, ele deseja isso. Ele deseja ser sustentado pelas ordenanças de Cristo. Pelas ordenanças de Cristo. Ceia do Senhor, por exemplo, na ordenança, um sacramento, né? Que vai além de ordenança, na verdade, como diz o padrão de Westminster, mas não somente a ceia em si, né? Mas as ordenanças como um todo, as ordenanças de Cristo como um todo, é isso que o verdadeiro crente anseia, ele deseja as ordenanças de Cristo. Ele deseja o que Cristo disse, o que Cristo mandou, o que Cristo ordenou, os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. Isso é muito importante entender, porque, como dissemos, é um livro espiritual. Essas ordenanças, esse alimento que ela deseja, é um alimento espiritual. E hoje nós temos visto o contrário em muitas igrejas, né? O que que as igrejas estão oferecendo para as pessoas? Estão querendo oferecer coisas que não são de fato espiritual, que atende o apetite espiritual, né? Nós vemos aí tantas invenções humanas, né, trazidas para a igreja, até igrejas que se dizem reformadas, né, trazendo coisas que não são espirituais de fato. Outros alimentos, outras coisas, né? Mas que não o pão espiritual, não o vinho espiritual, não as uvas espirituais, assim por diante, né? Você tem, por exemplo, invenções humanas, você tem entretenimento, né? Tudo isso para alimentar os bodes e não alimentar as ovelhas. Então, quando as pessoas decidem fazer isso, as igrejas, né, igrejas ou grupos decidem fazer isso, eles estão interessados não em alimentar as ovelhas de Deus, mas alimentar os bodes, né? Usando a linguagem já também das escrituras, e não alimentar as ovelhas. Porque o alimento das ovelhas, ele é espiritual. Quem nasceu de novo deseja o alimento espiritual. Então, muitas vezes, você pode ter visto isso, né? Que cristãos que não têm, às vezes, não têm muito conhecimento teológico, bíblico, pode não ter, às vezes, um novo convertido, né? Não sei, algo nesse sentido. Ele sabe que ele vai para a igreja, ele vê que não está certo aquilo que está acontecendo ali, né? Ele sabe que não está certo. Apesar dele não saber explicar tudo que está acontecendo, tudo que está errado, apesar de ele não entender em mínimos detalhes, mesmo assim ele sente algo no seu coração, na sua alma, que aquilo que está sendo feito na igreja não é bíblico, é um puro entretenimento humano. Por que isso? Por que isso acontece? Porque se ele nasceu de novo, se ela nasceu de novo, ela tem um desejo espiritual, um apetite espiritual. Talvez ela não entenda ainda profundamente, mas isso acontece. Eu não sei se você já passou por isso, né? De começo da conversão, tá um pouco perdido, um pouco ali desnorteado, e você ir para a igreja, mas você não sente nenhum, é, não sente que está sendo alimentado espiritualmente. Algo está errado. Você sente falta
você sente fome, você tem um apetite, só que esse apetite não está sendo saciado porque eles não estão trazendo as ordenanças de Cristo para a igreja. Seja a pregação da palavra, seja cânticos dos salmos, seja o sacramento corretamente administrado, seja as outras coisas, né, que a igreja necessita, precisa fazer, né, para pregar o evangelho. Então, é muito complicado para uma ovelha estar no meio ali, né? Uma ovelha verdadeira, e existem, irmãos, eu creio que existem ovelhas verdadeiras aí, em meio de muitos grupos, né? São tantos aí, né? Inumeráveis, estão ali sofrendo, perdendo. Claro que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está guiando, mas muitos de nós passou por isso. Nós passamos por isso, muitos de nós. E no começo está bem perdido, né? Mas por que existe esse apetite? É porque algo foi feito, uma obra foi feita no coração dessa pessoa, e os sentidos espirituais foram abertos, e ela deseja ser alimentada. Então, aqui como a amada aqui no texto. Sustentai-me com passas. Ela deseja as passas do banquete, da casa do vinho que vem do amado, que vem de Cristo. Essas pessoas desejam a simplicidade do evangelho, somente o evangelho. As pessoas, então, por isso acabam saindo da igreja depois de um tempo. Cansam, né? Entretenimento, shows, artistas, cantorias e mais cantorias, e nada da palavra de Deus ser pregada com fidelidade. É isso que ocorre. Muitas pessoas estão confusas, desnorteadas, até crentes verdadeiros, eu creio, por não estarem sendo alimentados ali, biblicamente, onde deveriam estar. Mas a igreja, até a igreja que se dizem reformadas na sua doutrina e tudo mais, até dizem que o culto é reformado, né? Os teólogos, esses pastores, e na verdade é mais entretenimento humano, são mais invenções de Satanás, como usando a linguagem da Confissão de Fé de Westminster, né? Do que, de fato, algo bíblico. E as pessoas imaginam um culto simples, vai ser algo muito chato, muito tedioso, um culto muito simples, né? Sem todas essas parafernálias, etc. Mas aquele que tem essa convicção é porque talvez precise nascer de novo. Precisa nascer de novo. Então, Thomas Watson, puritano, ele chegou a dizer que quando uma ordenança de Cristo é difícil, nos incomoda no início, é porque provavelmente ela é espiritual, né? Nós é que não somos e precisamos nos tornar, né? Porque nós somos seres humanos, somos pecadores, o homem natural tem essa dificuldade. Após a conversão, às vezes também encontra ainda algumas dificuldades, mas aos poucos, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, ele vai se conformando aos poucos à imagem e semelhança do seu Salvador. E aos poucos ele vai, então, se submetendo. Para quantos de nós aqui não foi difícil aceitar isso, né? Crer na ideia do princípio regulador do culto, um culto mais simples, cânticos de salmos, etc. Cânticos que são algo tão, questão do louvor, né? Algo tão, para muitos, é algo tão difícil, né? De deixar, de abandonar, ainda mais aqueles que trabalham na área da música. É muito difícil, mas Cristo ele pode mudar o nosso coração, o nosso entendimento, para desejarmos somente as suas simples ordenanças. São simples. O culto neotestamentário, ele é simples. E por isso Paulo alerta, se eu não me engano, os Gálatas, né? Os crentes da Galácia, né? Eles se afastaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. É essa simplicidade que o verdadeiro cristão, ele almeja, ele deseja. Ele deseja as ordenanças de Cristo, não as ordenanças de homens, não as ordenanças aí de instituições, denominações, invenções de Satanás, etc., astúcias, né, do diabo, não. Deseja as coisas simples do Evangelho, as ordenanças simples do Evangelho. Então, isso é possível, esse desejo só é possível por meio de um apetite espiritual. Precisa ter esse apetite. Você tem um apetite espiritual? Você deseja se conformar à imagem de Cristo? Você deseja se submeter às ordenanças de Cristo? Ou será que você prefere
as invenções humanas. Temos que examinar nossos corações. Temos que constantemente examinarmos. Às vezes isso não se aplica só ao culto público, até mesmo na nossa vida particular com Deus também, em casa, ou no culto privado, você e Deus, e você com a família também, né? E Deus. Nós precisamos examinar se temos, de fato, um apetite espiritual, se desejamos, de fato, nos alimentar de Cristo e da sua palavra. Mas ela também diz, além de dizer, sustentar-me com passas, ela diz, confortai-me com maçãs. Aqui no mesmo versículo, no versículo 5, na frase seguinte, confortai-me com maçãs. Então, como eu comentei, no versículo 3, as maçãs, né? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Então, eu creio que esse versículo, sim, está conectado ao 3 nesse sentido. Ela quer ser confortada com as maçãs, porque a macieira é o amado. A macieira é Cristo, então ela deseja ser confortada com as maçãs de Cristo, com os frutos que vêm dessa árvore chamada macieira. E os frutos, como nós sabemos, se chama maçã, obviamente, né? Então ela deseja ser confortada. Ela diz: confortai-me com maçãs. É muito interessante isso, a ideia de conforto, né? É, as ordenanças de Cristo, elas são importantes para nós. Espiritualmente, nós não podemos sobreviver sem as suas ordenanças. Essa é a verdade. Nós não podemos sobreviver sem as ordenanças de Cristo. Assim como o homem natural, nós todos, né, naturalmente, não poderíamos sobreviver sem o alimento natural, sem o alimento físico. Aquele que nasceu de novo também não pode sobreviver espiritualmente sem ser alimentado espiritualmente. Ou seja, sem as ordenanças de Cristo. Então, sem as ordenanças de Cristo, não existe vida espiritual, não existe um sustento espiritual. E as ordenanças de Cristo, pegando, por exemplo, aqui a palavra dele, né, que ele ordena ser pregada na igreja, ser lida na igreja, ser cantada na igreja, no caso dos Salmos, ela é, de fato, algo que traz conforto para nós. A palavra de Deus sendo pregada, me referindo agora à ordenança da pregação pública, é interessante que a pregação da palavra, alguém já disse que ela tem uma função dupla. Ela tem várias funções, mas pegando no sentido do conforto, ela tem uma função dupla. Pregação da palavra, ela desconforta quem está confortável e ela conforta quem está desconfortável. Então, no meio da pregação, né, no meio da igreja ali, há pessoas que precisam ser confrontadas pela pregação da palavra. Ela está acomodada, está confortável no seu pecado, por exemplo. Ímpios também que estão ali ouvindo a pregação, crentes, né? Estão ouvindo, estão confortáveis ali. Precisam ser confrontados, ou seja, precisam ficar desconfortados, então, diante da palavra de Deus sendo pregada, e essa palavra expõe o seu pecado diante de Deus, e ela fica envergonhada diante da pregação da palavra de Deus, ou seja, um desconforto saudável, um desconforto espiritual. Então, isso é extremamente importante. A palavra de Deus pregada tem esse aspecto de nos desconfortar. Você já teve essa experiência de ouvir uma pregação e ser extremamente confrontado por ela? Ou você não, ou não apenas ouvindo a pregação, mas você abriu as escrituras e você foi confrontado pelo próprio Deus, você foi confrontado pelo próprio Deus por meio da sua palavra. Uma vez eu ouvi dizer que alguém, muito tempo atrás, se eu não me engano, era no Brasil mesmo, questão de da língua portuguesa, para fazer uma revisão da Bíblia, revisão do português da Bíblia, né? Para ver se ver as traduções e revisar. Um autor conhecido, mas não lembro o nome, ele disse que ele foi revisar, né? E para ver se tinha uns erros, né, de português para consertar uma tradução. E perguntava para ele se ele tinha encontrado os erros. Ele falou: encontrei erros foi mais em mim mesmo do que no texto, né? Os erros que eu encontrei foi mais na minha vida do que no texto que tinha que corrigir. Ou seja, ele foi confrontado. Ele foi confrontado pelas escrituras. E nós somos. O cristão verdadeiro, ele é confrontado, ele é
Então, ele fica numa situação, então, desconfortável, muitas vezes, pelas Escrituras, lendo as Escrituras, seja no culto privado, culto doméstico, seja na igreja. Às vezes a palavra de Deus não foi nem pregada, né? Apenas lida e você já é confrontado. Um outro pregador também falou isso, algo assim, né? Muito interessante. Ele estava numa universidade, ele leu o texto lá de Gênesis 6, né? Que a maldade do coração do homem era continuamente má e tal, né? O Senhor viu, né? Antes do dilúvio, né? E aí ele disse que um repórter falou assim, mas eu discordo da sua interpretação do texto. Aí o pregador falou, mas eu não interpretei o texto, eu só li. Eu só li o texto. Não, não é uma interpretação, não é uma pregação, apenas a leitura do texto, a pessoa já ficou ali chocada, né? E o texto bíblico faz isso. E Deus, pelo seu Espírito, faz isso. Às vezes você já leu um texto muitas vezes e não se... Deus, e parece que, né? O mesmo texto várias vezes e nada, né? Mas de repente você pode ler uma determinada situação que você está vivendo e Deus fala ao seu coração, confrontando você para corrigi-lo acerca de algum erro, algum pecado, etc. Então, isso acontece, irmãos. Mas esse é tão apenas um lado, um aspecto. O outro aspecto, ela diz: confortai-me com maçãs. A palavra de Deus também, ela traz conforto para nós. As ordenanças de Cristo como um todo, na verdade, né? A obediência aos seus mandamentos, à sua lei, seus sacramentos, por exemplo, o batismo, a ceia, a leitura da palavra, as orações, a pregação, a palavra também, ela traz conforto ao crente, ao cristão. E aí também eu faço a mesma pergunta: você já foi alguma vez confortado pelas Escrituras? Muitas vezes situação de angústia, dificuldade, lutas, situações de enfermidade, ou adversidades, né, em geral, você é confortado pelas escrituras, você é confortado pela verdade, né? Porque nós somos extremos, né? Como eu falei agora há pouco, né? Ou nós estamos confortáveis demais, tá tudo bem, né? Um conforto que não é correto, bíblico, por exemplo, o conforto no pecado, né? E Deus vem, nos balança para que fiquemos desconfortáveis, para que busquemos a sua presença. Por outro lado, né, há situações também que o crente passa, né? Isso também pode variar de pessoa para pessoa, as situações que ele se encontra e que ele está completamente fraco, desanimado na fé e ele não encontra conforto, né? Lembra do salmista? A minha alma se recusa a ser consolada, ele diz, né? As situações que o crente passa, que é assim também. Ele não consegue encontrar, nem às vezes deseja, né, ser consolado ou ser confortado. Mas Deus concede esse conforto aos verdadeiros crentes. Isso pela pregação da palavra, isso pela leitura da palavra, isso pelas ordenanças. A pessoa pensa que ela está perdida, que ela já não é. Ela pode chegar ao extremo de achar que já nunca foi salva, na verdade, né? Devido a toda a situação que ela está vivendo. Mas o Senhor vem e a surpreende com a sua graça, com o seu amor, renovando a sua esperança, a sua fé, trazendo um conforto ali espiritual e ela se sente novamente amada pelo Senhor, amada por Deus. Você já experimentou isso? Você já foi confortado com as maçãs dessa macieira bendita que é Cristo Jesus? Você já foi alimentado por ela e você sentiu esse conforto espiritual? Que o Espírito Santo também produz em nós, né? Porque ele é o nosso eterno consolador. Você já experimentou isso? Isso é maravilhoso, irmão. Você, numa situação difícil, de grande dificuldade, o Senhor concedeu conforto a você pela sua palavra. Dá aquela certeza, aquela convicção, né? Eu lembrei agora de uma história que eu já contei para os irmãos em alguns estudos, né? Do pastor Joel Bick, né? Ele disse que um membro da igreja dele, né, que estava para falecer, já estava bem idoso, no leito no hospital, era um presbítero da igreja. Ele chegou à conclusão que não era salvo, né? Não sou salvo. Chegou à conclusão que não era salvo. A esposa dele ficou muito triste, chamou os pastores, presbíteros, para ir lá conversar com ele. E ele disse: não sou salvo. E as pessoas falaram para ele: não, você serviu a Deus a vida inteira na igreja e tudo mais. Ele estava ali totalmente sem esperança, sem consolo, né? Ali próximo da morte, já para partir deste mundo, já bem idoso.
E aí, então, um dos pastores, não sei se foi o próprio Joel Bick, né, ele disse que, falou assim, mas você não ama a sua esposa? Ele diz, amo a minha esposa. Você ama o irmão aqui do lado? Amo esse outro irmão, amo esse outro. E a mim, você ama? Ele disse, ama, então, mas a palavra de Deus diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Se você ama os irmãos, você é salvo, você ama a igreja de Cristo. Você passou da morte para a vida. E aquele irmão, então, começou a chorar, e dizer: Eu sou salvo, eu creio, então, no Senhor Jesus. Verdadeiramente sou salvo. Ou seja, veja, é assim que a palavra de Deus muitas vezes nos conforta. Ela nos conforta. Ela nos traz, então, ali, um conforto no momento que nós precisamos, né? O missionário também, achei muito interessante a história de um missionário que foi pregar, o missionário dos nossos dias foi pregar num local no Alasca, né? E tinha um homem que, lá na igreja, pela primeira vez tinha ido à igreja, e o médico disse que ele tinha pouco tempo de vida e por isso ele estava muito triste, desanimado, mas ele nem sabia que era o evangelho nem nada. E o missionário, então, conversou com ele, explicou o evangelho para ele, muitas vezes sentou com ele, lendo as escrituras com ele, até ele entender o evangelho. Ele leu aquele texto, João 3,16, várias vezes com esse homem, né? E o homem, nada, né? Não entendia o evangelho. E ele orava, orou, ficou muitas horas conversando com esse homem, e de repente, numa das leituras, ele leu de novo João 3,16, né? Depois de ter orado, se eu não me engano, e o homem olhou para aquele texto e falou: Deus amou o mundo, e começou a sentir algo, né, diferente no seu coração, na sua alma. Naquele momento ele disse que ele creu de fato em Cristo para a sua salvação. Ele disse: Mas nós já lemos esse versículo antes? Eu tinha lido antes, mas não tinha entendido, mas agora, como que do nada, né? Não entendi. É o próprio Deus, é a obra que o Espírito Santo faz conosco, seja na conversão e seja durante a nossa caminhada com Deus. Por isso, não deixe de ler as Escrituras. Momentos de dificuldade, lutas, não deixe de orar, ainda que com grande dificuldade que você possa ter, e faça como Lutero, ele dizia: quando eu não posso orar, pelo menos eu canto, cante os salmos. Lembre-se das Escrituras. Busque ouvir uma pregação, busque ouvir a voz de Deus dessa maneira, e Deus trará o conforto que você estiver precisando. Confortai-me, ela diz. Peça ao Senhor: Senhor, preciso do teu conforto, preciso de ti, e Ele concede a nós, irmãos. Ele pode nos conceder esse conforto. Então, a pregação, ela desconforta, e, ao mesmo tempo, numa mesma pregação, muitos podem ser confortados e outros desconfortados, né? No mesmo sermão, no mesmo culto, numa mesma pregação. Mas é algo muito importante, então, para nossas vidas, para a nossa vida espiritual, buscarmos o conforto do Senhor. E meio a angústia, às vezes nós queremos conforto de outras coisas, né? Em outras fontes, em outras árvores, né? Que não a macieira que é Cristo. Mas ele nos diz que você tem que buscar nele. Nós temos que buscar nele. Ele diz: Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão consolo para a vossa alma. O conforto que você precisa é concedido por ele nas suas ordenanças, especialmente por meio da sua palavra, sendo lida, sendo cantada, sendo pregada. Quando você ouve e você medita nas suas verdades. O conforto que nós precisamos está na sua palavra. Então, se você passa por momentos de lutas, dificuldades nesse exato momento, lembre-se disso. Ele pode te conceder o conforto que você necessita. Ele diz: Confortai-me. Ela está pedindo ao Senhor, pedindo ao seu amado: Confortai-me com maçã. Senhor, confortai-me com a tua palavra, com as tuas ordenanças. Conforta-me, ó Deus, conforta-me. Esse é o desejo, esse é o apetite espiritual que os verdadeiros crentes têm. Então, o apetite espiritual: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Você tem esse apetite? Você deseja mais de Cristo? Você anela por Ele, pelas suas ordenanças e pela simplicidade do Evangelho? É ela que vai trazer. Agora, entretenimento que o mundo, né, criou e as pessoas querem colocar na igreja, não trarão. Não trarão o conforto que você precisa.
não trarão. Mas, em segundo lugar, vamos dar ainda continuidade, vamos ver essa última frase aqui. Ela diz, ó, no final. Eu vou ler do começo de novo o versículo, né? Sustentar-me com passas, confortar-me com maçãs. E agora, no final, ela diz a razão, né? Por que desfaleço de amor? Por que desfaleço de amor? Então, ela tem um apetite espiritual, e esse apetite, ele é intenso, na verdade, né? É um forte apetite. Então, ela demonstra que a razão do seu apetite pelas coisas que pertencem ao amado. Qual é a razão? Porque ela quer ser confortada com maçãs, porque ela quer ser sustentada pelas ordenanças do amado, pelas ordenanças de Cristo, que é chamado de passas. Por que ela deseja isso? Ela diz, porque desfaleço de amor. Porque desfaleço de amor. Então, o apetite dela, o desejo que ela tem, e como dissemos, é espiritual para o crente, né? É muito intenso. É tão intenso que ela diz, desfaleço de amor. Então, talvez nenhum de nós aqui já passou por isso, provavelmente não, uma situação de fome, né? Fome física, né? Você pode pensar, eu já senti, eu sinto fome, eu sinto fome todo dia, mas não é disso que estamos falando. Estou falando aqui uma fome de passar fome mesmo, né? Tem pessoas que não têm o que comer, né? É algo terrível, situação terrível, a sede, a fome, né? Dizem que a sede é ainda pior, na verdade, né? E talvez você não tenha passado por uma situação tão complicada, eu não sei, né, na vida de cada um, mas você pode sentir um pouco disso. Você faz um jejum, ou por algum motivo de enfermidade, alguma situação, você, por algum motivo, não se alimentou bem naquele dia, 2 dias ou 3 dias, por alguma situação nesse sentido, e você pode sentir uma fraqueza no corpo, né? Um desfalecimento, vamos dizer assim, uma fraqueza muito grande. Isso talvez você já tenha sentido por conta de alguma enfermidade, por exemplo, né? E há pessoas que já passaram uma situação mais extrema, de dificuldades mesmo, né? Que não tinham o que comer. Então, uma sensação até de desmaio, né? De tontura, talvez você já tenha experimentado algo nesse sentido, pelo menos um pouco, né? Então, há essa sensação de parece que a pessoa está desfalecendo, né? Ou seja, a fome é tão grande, o apetite é tão grande que ela chega a desfalecer. Então, esse desejo dela, ela ama tanto, porque ela diz, desfaleço, de amor, que ela chega, então, ela ama tanto que ela chega a desfalecer. Em outras palavras, é um apetite muito forte, é um apetite ardente, é um apetite afetuoso, é um apetite intenso que ela tem pelas ordenanças de Cristo. Então, veja, ela não é apenas uma questão de sentir fome hoje, amanhã e tal, mas ela está de fato, ela diz, eu desfaleço de amor. Eu desfaleço de amor. É muito interessante isso, você parar para refletir o que é isso, é algo muito interessante. Se você puder, né, faça o seguinte, eu já falei, né, aqui algumas vezes, é uma, é um conselho que eu aprendi com o famoso pregador, Dr. Martin Lloyd Jones, né? Leia a biografia dos santos do passado. Ele diz, ele recomenda fortemente. Leia História da Igreja, biografia de homens e mulheres do passado. Relatos das suas vidas em família, vidas de igreja e especialmente a sua vida espiritual, né? A vida deles espiritual, espiritualmente falando, né? Com Deus, o relacionamento deles com Deus. E você vai encontrar coisas nesse sentido aqui, que estou falando aqui. Desfaleço de amor. Existe um livro, eu acho que não tem traduzidos em português, um relato sobre as experiências espirituais de Sarah Edwards, por exemplo, né, esposa de Jonathan Edwards. É muito profundo esse livro. Ela é relatado no livro, não ela, né, mas o marido que escreveu, o que ela disse ter experimentado durante a época do avivamento, por exemplo. E muitos puritanos relatam coisas parecidas, né? Onde a pessoa, quando acontece o avivamento, como aconteceu na Escócia, Inglaterra, em muitos lugares, onde a pessoa tem um desejo tão profundo, tão grande, né, por estar com Deus, com Cristo, pela presença dele,
que isso afeta até mesmo fisicamente a pessoa, né? Ela chega a desfalecer. Durante esse avivamento de se eu não me engano, 1748, ou de 34, 1734, é um relato de uma criança, uma menina de 4 anos de idade. Ela foi afetada pela pregação de tal maneira que o maior desejo dela era ouvir 2 horas de pregação, né, na igreja. 4 anos de idade. As pessoas acreditam que criança não se converte, né? Só quando fica adulto. Lê a história da história da igreja, você vai ver isso. É muito interessante. O que é mais interessante é o relato espiritual que ela fala, a sensação que ela tem de anelar, desejar Cristo. Quando você lê isso, se você ainda não tem uma maturidade espiritual, experiências com Deus, você não faz ideia do que ela está dizendo ali. O que é isso? Você lê, você fala, que coisa estranha essa. É uma coisa que para mim não faz sentido, porque eu nunca vivi isso, experimentei. Mas quando você começa a viver a vida cristã, experimentar essas coisas, isso passa a fazer sentido. O livro dos Salmos é o que mais tem, irmãos. Acabamos de ver no Salmo 42. A minha alma suspira, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma, ó Deus, suspira por ti. O que é isso que o salmista está dizendo, irmãos? É um desejo, um suspiro, um anelo por Deus, pela sua presença, por Cristo, pela sua pessoa, porque ele é uma pessoa. Por isso que esse livro de Cantares de Salomão é tão importante. Então, há cristãos que você diz aqui, ó, eu desfaleço de amor por ele. Em pessoas que você fala isso, a pessoa não faz a mínima ideia do que significa. Porque para elas, cristianismo é uma religião, é um conjunto de doutrinas e uma instituição lá, a igreja que ela vai todo domingo. É só isso. Mas ela não sabe, ela não entende que a vida cristã, o verdadeiro cristianismo, se podemos dizer assim, não é um conjunto de doutrinas, apesar de haver doutrinas. Também não é uma instituição, apesar de haver também essa instituição, mas acima de tudo é uma pessoa, é um Deus trino que vem e desce até nós e se relaciona conosco como uma pessoa real, verdadeira, como já disse muitas vezes, quase que palpável, né? Quase que palpável ao crente. Então é esse Cristo, essa pessoa que os crentes verdadeiros anelam, desejam estar, porque eles desfalecem de tanto desejo, de tanto amor por esse Cristo. As Escrituras falam sobre isso. Você pegar, por exemplo, 1 Pedro, vou ler aqui 1 Pedro 2, falando de uma das ordenanças, né? Que ele nos concede na igreja e também na vida cristã como um todo. 1 Pedro, capítulo 2. E, na verdade, é uma ordem que você tenha esse tipo de apetite espiritual. 1 Pedro 2, um texto conhecido, né? 1 Pedro 2, versículo 2. Olha o que diz aí. 1 Pedro 2, 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vos vades crescendo. Então, desejai afetuosamente. A palavra pode ser traduzida, como em algumas versões, ardentemente, intensamente. A ideia no grego é essa, né? Como meninos novamente nascidos, como bebês. Olha como o bebê, ele deseja o leite da sua mãe, o leite materno. Como? Né? O bebê chora, né? Com tanta fome, desejo, fome, né? Ah, os irmãos aí que são pais, ou as mães especialmente sabem disso, né? Deixa o bebê chorando por muito tempo, você vai ver. Se você não dá, né? Uma marca que ele quer, é um desejo muito forte pelo leite. É um desejo afetuoso, é um desejo ardente. Pedro está dizendo, desejai esse leite racional, não falsificado. Desejai a palavra de Deus dessa forma. Desejai as ordenanças de Cristo dessa maneira, dessa forma. Então as Escrituras ordenam isso, que você sinta um desejo assim. Então a Bíblia não fala de desejo fraco, sem força, sem vigor, sem ânimo, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos encoraja a sermos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Romanos 12, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então isso é muito importante. Esse é o desejo que ela tem. Eu desfaleço de amor, é um desejo intenso, intenso. A Escritura ordena. Você deseja as Escrituras? Você pode dizer, sim, eu desejo aprender, desejo conhecer,
mas o seu desejo é afetuoso, ele é ardente por Cristo, pela sua palavra, um desejo muito fraco. Como é o seu desejo pelas Escrituras? Como é o seu desejo? Depois de se passar um tempo, né, ahn, sem ouvir as Escrituras, você sente falta das Escrituras? Você sente fome das Escrituras? Esse desejo se torna cada vez mais forte? Isso é importante entendermos. Então, o crente verdadeiro, ele anela isso. E há situações que Deus pode nos levar, propositalmente Deus faz isso na sua providência, no qual ficamos por um tempo, né? Sem as suas ordenanças. Ele pode fazer isso. Para algumas pessoas pode ser contraditória, mas não é, né? É o trabalhar de Deus nas nossas vidas, na vida de cada um. Ele nos deu a sua palavra, nos deu as suas ordenanças e por algum motivo, na sua providência, ele pode nos privar disso, né? Por exemplo, nós temos um texto lá de Amós, né? Onde Deus fala que vai trazer fome sobre a terra. Lembra? Não de pão, né? Não dos alimentos em geral, mas de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Trazer fome hoje, irmãos. Eu creio que isso é bem notório. Em muitas igrejas, você pode ir, você não vai encontrar a verdadeira pregação da palavra de Deus. Você vai encontrar entretenimento, você vai encontrar pastores pregando sobre a vida deles, você vai encontrar pastores pregando e contando histórias, sei lá o que for, doutrinas várias, estranhas, é o que mais tem hoje. E você sai de lá se você não foi alimentado espiritualmente, né? Como alguém já disse, né? Belém, a palavra Belém é a casa do pão. Belém, casa do pão, lá em no livro de Ruth, ela sai de Belém, né, para ir para Moabe, a Noemi, né, porque não tinha pão em Belém. É contraditório, né? Não tem pão na casa do pão. A igreja hoje não tem pão, muitas igrejas. As pessoas vão a cada domingo, tem palha. Palha não alimenta o crente espiritualmente. O juízo de Deus, muitas vezes é o juízo de Deus, trazendo fome sobre a terra. E aqueles que estão satisfeitos com a palha não nasceram de novo. Mas aqueles que não estão satisfeitos, desejam a palavra de Deus, eles nasceram de novo e eles querem as ordenanças de Cristo. E eles desfalecem, então, de tanta fome, de tanto desejo. Irmãos, isso é maravilhoso entender, porque é isso que nós precisamos, né? Veja, nós acabamos de cantar, mas vou ler aqui o Salmo 42, né? A experiência do salmista é exatamente essa, né? Que está aqui no livro de Cantares de Salomão, Salmo 42. Os três versículos, os primeiros versículos, né? Veja o que diz. Diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, algumas traduções a corça, né? Brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Nesse salmo, né? é, Dá a entender que ele estava distante aqui do culto, distante das ordenanças de Deus, né? O salmista, ele fala que ele se lembra, né? Que ia com a multidão e tal, né, louvando a Deus, etc. Então, por algum motivo, o salmista aqui, ele está distante do corpo de Deus, do corpo de Cristo, do corpo da igreja, né? Ele está distante da palavra, distante das ordenanças. Então, agora ele está com muita sede, muita fome de Deus. É isso que ele sente, é isso que ele deseja. Você já experimentou isso na sua vida? Situações no qual você anelou profundamente estar com Deus, estar com Cristo. Devido a um apetite espiritual, você estava desfalecendo de tanto desejo, tanto amor. Veja o Salmo 84 também. Ele fala algo parecido, né? Você já teve essa experiência aqui? Você já sentiu isso na sua vida? Os Salmos, irmãos, eles falam muito aos nossos corações, né? Veja o Salmo 84. Os três primeiros versículos, ele diz, o salmista, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde põe os seus filhotes, e até mesmo
nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Veja, a minha alma está desejosa, ela desfalece. Acabamos de ver essa mesma linguagem, né, Cantares? Eu desfaleço de amor. O salmista está dizendo, eu desfaleço, minha alma desfalece por ti, ó Deus. Meu desejo é tão forte, é tão intenso, que eu desfaleço de desejo pelo Senhor, pela alma do Senhor. Leia a biografia dos crentes que eu mencionei, né? Você vai encontrar esse tipo de fala muito semelhante ao do salmista, né? Não só Davi, mas como os outros salmistas também. E nas escrituras, em geral, você vê, você sente esse desejo do crente, da alma do crente por Cristo, por Deus e pelas suas ordenanças. Então, em algum momento na sua vida, Deus pode fazer isso. Deus já fez isso. Privou você das suas ordenanças. Às vezes por meio de uma enfermidade ou uma situação adversa. E nessa situação, você foi como um salmista? Você disse, Senhor, a minha alma está desejosa. A minha alma está desejosa. Quando eu estarei na presença do Senhor? Quando estarei ante a tua face? Quando, Senhor, o Senhor vai me confortar, vai me consolar, vai me sustentar com a tua palavra, com as tuas ordenanças? Quando estarei, Senhor, na tua presença? O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Esse é o desejo expresso pelo salmista, e eu creio que é o desejo aqui em Cantares de Salomão. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Desfaleço, eu desfaleço de amor. Nas histórias de avivamentos genuínos, né, o povo relata isso. Eles perdem até a força fisicamente, porque a experiência espiritual ela também afeta o nosso corpo, né? Pode afetar. E as pessoas são levadas a ter um apetite por Deus de tal maneira que elas chegam a desfalecer até mesmo fisicamente. Você já desfaleceu de amor por Deus? Alguma vez na sua vida, por Cristo? Vou dar um exemplo prático, né? Porque vou deixar a coisa mais clara ainda, né? Uma das formas de você demonstrar isso se chama jejum. O jejum é uma das coisas que serve para demonstrar o seu desejo, o seu anelo por Deus, por Cristo, sua fome e sede por Deus. Por que o jejum? Porque uma vez eu li isso, há muito tempo, né? Um autor fez a seguinte pergunta: por que que Deus ele criou a fome? Por que que nós temos que comer, né? Sentimos fome e comemos? Porque ele podia ter nos feito sem isso. Fome ou sede, né? Poderia ter nos criado sem isso. Mas por que que nós sentimos fome do pão? O pão aqui, no caso, é alimento em geral, né? Essa é uma figura de linguagem, uma sinédoque. É uma figura de linguagem para representar todo o alimento. Por que que nós sentimos fome? Aí ele disse, a resposta é, Deus nos criou assim para que nós soubéssemos quem era Jesus, quando ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Aí você teria ideia de quem ele é. Ou seja, você tem fome de Cristo. Aí você pode perguntar ou pensar, mas que isso tem a ver com o jejum? Porque o jejum que você pode se abster de alimento, do alimento natural, físico, para buscar mais a Deus, para se alimentar de Deus, é uma declaração de fome por Deus. Ou seja, você está dizendo quando você jejua, eu sinto fome mais por Cristo, por Deus, do que fome pelo alimento físico. O jejum, em outras palavras, é sentir então uma intensa fome pelo pão da vida que desceu do céu, Cristo Jesus. Quando você jejua, você quer mais dele e menos desse mundo. Então, essa é uma das maneiras. Quando você jejua, você está dizendo isso, está declarando isso. Eu tenho mais fome de Deus do que o alimento que é tão importante, que é tão necessário para a minha sobrevivência. Eu vou abrir mão dele por um tempo para buscar mais a Deus, ser alimentado por ele. Você já fez isso? Parece que em nossos dias, né, os reformados de hoje não querem jejuar, não. Jejum é coisa de pentecostal, coisa de carismático. Não é. Leia as escrituras, leia a história da igreja.
Quantas vezes a igreja inteira jejuava, clamando a Deus pela sua presença, para que Deus visitasse a sua nação, visitasse a sua igreja e transformasse toda a situação difícil, por meio do jejum e das orações. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Você tem um desejo intenso por Deus, por Cristo? Que nós possamos ter como o do salmista. E o verdadeiro cristão também, podemos ainda dizer, ele desfalece de amor pela pessoa de Cristo. Por exemplo, na igreja, no sentido de ele ser exaltado. Então, quantas vezes você já deve ter ouvido sermões, pregações que não falam de Cristo? O pregador ele fala da vida dele, conta histórias, conta anedotas, conta o que for. Ou fica só na teologia também, ou contextos históricos lá do Antigo Testamento, sei lá. Mas ele não prega Cristo. Ele não prega Cristo. E você sente a necessidade, o desejo, a sua alma precisa de Cristo. Ela deseja contemplar Cristo e este crucificado. Ela deseja, a alma nela por Cristo. E quando Cristo não é pregado, a sua alma diz, como Maria disse quando ela foi ao túmulo, ela estava triste, perguntaram para ela, ela disse: levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. Então você escuta pregações, é isso que dá vontade de falar, né? Levaram o meu Senhor, cadê? Cadê? Onde está Cristo? Onde está o Senhor? Onde? Onde está? E eu quero mais dele, eu quero Cristo, eu quero ele exaltado. Não que homens sejam exaltados, né? João Batista disse: importa que eu diminua e ele cresça. É ele que precisa é, ser exaltado. Irmãos, quantas igrejas procuram os extremos, né? Que, como eu falei, igrejas querem buscar sinais, maravilhas, milagres, né? São aí os carismáticos dos nossos dias. Por outro lado, o outro extremo, as pessoas que querem só o conhecimento, só a teologia. Nenhum dos dois lados vai alimentar a sua alma. Por isso Paulo disse algo semelhante, né? Ele disse: os judeus pedem sinais, milagres, tal, eles queriam ver sinais, como os carismáticos dos nossos dias. E os gregos buscam conhecimento, como aí os reformados do nosso dia. Mas Paulo diz: mas nós pregamos Cristo e este crucificado. É esse que nós pregamos diante dos nossos olhos. Nada decidi saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. É esse Cristo que é exaltado, levantado diante dos nossos olhos como o estandarte de amor da parte de Deus. É esse que a sua alma deseja, é este que nós queremos, é este que o verdadeiro crente deseja contemplar e ver. É por este que ela tem fome e sede, é por esse Cristo exaltado, pregado dessa maneira. É isso que a sua alma deseja. É isso que você quer. Se você é crente de verdade, é isso que você deseja. E não apenas isso. Você anela e você deseja pelo grande dia no qual você terá Cristo em seus braços. O Cristo exaltado. Quando você se encontrar com ele na glória e você olhar da glória daquele Cristo e você poder contemplá-lo com o seu corpo glorificado, né? Você poder vê-lo de fato naquele grande dia. E você, sua alma terá tudo o que ela sempre quis, que ela sempre sonhou. Cristo, o próprio Cristo. O Cristo perfeito, o Cristo completo. E você já pode experimentar agora, mas naquele dia, hoje nós veremos como espelho, né? Como diz o apóstolo Paulo, naquele dia veremos face a face. Você anela isso? Você deseja isso? Você desfalece de amor por isso? Por Cristo. Eu quero mais de Cristo. Eu quero estar com Ele. Se você teve alguma experiência de conversão verdadeira, é isso que você anela, é isso que você deseja. Irmão, se lembra do homem endemoniado que Cristo libertou? Lá em Marcos capítulo 5, se eu não me engano, né? Os gadarenos lá. E interessante, depois que Cristo libertou ele, curou ele, né? Expulsou lá os demônios. A atitude daquele homem me chamou muita atenção. Porque ele disse assim, que ele queria estar com Cristo. Ele rogou, ele suplicou que tivesse lá, porque ele queria ir embora junto com Cristo. Ele não queria largar mais Cristo por nada. Mas Cristo disse para ele: vai e prega, né? Aos teus, né?
Mas o desejo daquele homem era estar com Cristo. Então, é como se Cristo dissesse, olha, agora não é o momento, né? Você vai lá agora ensinar a pregar. Vai pregar, né? Vai ensinar, falar das coisas que Deus fez por você. Mas o desejo dele era esse. Porque você imagina a situação que ele estava, como a situação daquele homem era, tão terrível como você lê o texto. E Cristo liberta ele desse modo tão glorioso, tão maravilhoso. É óbvio que o seu coração está derramando ali de tanta alegria, de tanta gratidão, de tanto amor. Ele deseja estar com Cristo. Então você tem esse tipo de desejo? Você anela pelo Senhor? Então que você possa anelar por Cristo. Você possa anelar pela presença dele, pelas suas ordenanças, e que você possa dizer, como diz o texto aqui, eu desfaleço de amor. Ó Senhor, eu desfaleço de amor por ti. Ó Senhor, minha alma suspira por ti. A minha alma, o meu coração, a minha carne clamam, exultam pelo Deus vivo. É com este Deus vivo que eu quero estar, com este Cristo ressurreto que eu desejo estar, com quem eu desejo ter comunhão hoje e para todos sempre. Irmãos, que Deus nos abençoe, possamos refletir e meditar sobre isso. Que você possa anelar esse Senhor, esse Cristo e as suas simples ordenanças do Evangelho que Ele nos concede na Sua palavra e é que ela possa satisfazer a sua alma hoje para sempre. Amém. Irmãos, vamos encerrar então com uma oração. Pedir com os irmãos aqui que façam oração. Irmão Anderson está podendo orar? Irmão Anderson que faça uma oração. Irmão Edson também, fazer uma oração. E depois o irmão William poder encerrar com uma oração também, irmão. Tá bom? 3 orações hoje? Oremos. Oremos. Então, irmão Anderson, depois o Edson, irmão Edson, depois o irmão William. Oremos. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais esse domingo, dia do Senhor, por mais esse privilégio de ouvir a sua palavra, meu Pai. Obrigado que o Senhor nos abençoa, mesmo sem a gente merecer, sem merecermos, o Senhor nos concede esse privilégio que é ouvir a sua palavra, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, perdoe nosso pouco desejo de te buscar. Muitas vezes não temos fome e sede de ti, Senhor. Muitas vezes queremos nos alimentar com outras coisas. Que o Senhor possa nos perdoar, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, nossa falta de desejo, de anelo por ti, Senhor. Que o Senhor possa nos dar fome e sede de ti. Que o Senhor possa nos dar uma imensa vontade de orar, ler a Bíblia, te buscar, te obedecer. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que o Senhor nos conforte, nos console. Que o Senhor nos dê ânimo, força, fé, disposição, meu Pai. Possamos ter desejo por Ti, desejo ardente, nosso coração possa arder, assim como os discípulos do caminho de Emaús, né, que o Senhor possa arder nos nossos corações para ouvir a Sua palavra e quando estivermos ouvindo a Sua palavra, meu Pai. Abençoe cada um de nós aqui presentes, que não puderam participar, que o Senhor esteja abençoando, que nos ajude e nos auxilie nessa semana que se inicia hoje e que o Senhor nos ajude a ter uma igreja bíblica para estarmos congregando, igrejas que possam aparecer mais pastores, presbíteros, diáconos, pessoas crentes que querem, de fato, ouvir a sua palavra, que querem te obedecer, meu Pai. Ajude-nos a termos locais físicos para estarmos congregando, para estarmos ouvindo a sua palavra, recebendo a ceia do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, com os santos, meu Pai. Seja conosco, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai,
Pai, nós clamamos ao Senhor, mais uma vez, tua misericórdia sobre nós, ó Deus, para que tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, que aprendemos, que a tua palavra, Deus, em algum momento nos deixou de fato desconfortantes, ó Deus, porque ela confronta com os nossos pecados, com as nossas falhas, ó Deus, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos o tanto que precisamos viver isso, precisamos aplicar isso em nós, mas ao mesmo tempo também nos conforta, porque fomos alimentados hoje, ó Deus, tua palavra. E clamamos sim, ó Deus, que o Senhor opere em nós, pela tua graça, ó Pai, possamos desejar o Senhor de fato, possamos ter prazer no Senhor, não nos deixe, ó Pai, satisfeitos com outras coisas, com outros prazeres, outras coisas que venham ocupar nosso coração, nossa mente, mas que todo o nosso ser ele seja atraído tão somente pelo Senhor, ó Deus, pela tua palavra, pela verdade, ó Deus, pelo, como nós lemos no texto hoje aqui, o leite racional, não falsificado, ó Deus, o verdadeiro leite, o puro alimento, que é o Senhor mesmo que se manifesta a nós, ó Deus. E Deus, que essa realidade seja assim em nossa casa, entre nós aqui, que hoje ouvimos essa palavra, mas que o Senhor aplique isso, ó Pai, em todo o teu povo, Pai. Pelos nossos irmãos que nós conhecemos, cada um onde está, congregando em suas igrejas, que esse avivamento possa acontecer na vida deles também. Pessoas, grupo de pessoas também, ó Pai, possam viver essas coisas. Isso, ó Pai, nós sabemos que só acontece quando o Senhor nos move a isso. Por isso clamamos, ó Pai, por tua intervenção, pelo mover do Senhor. As pessoas se voltem para ti, ó Deus, nas igrejas. As igrejas se voltem para o Senhor. Abandone, ó Pai, esse, esse alimento carnal e procura, Deus, a verdadeira saciedade, ó Pai, a verdadeira satisfação, que é conhecer ao Senhor, Deus verdadeiro, as ordenanças corretas do Senhor, ao culto puro, simples e conforme a ordenação da tua palavra, ó Deus, a pregação clara, expositiva da palavra do Senhor, que essas coisas possam ser realmente o que atrai o teu povo, ó Deus. Pedimos, ó Pai, por muitas igrejas que têm começado, pequenos grupos ainda, e pessoas que estão com vontade de servir o Senhor, conhecer bem a doutrina da tua palavra, que esse prazer no Senhor possa também estar neles, ó Deus. Que os ajude, comecem, de fato, sobre o sólido fundamento da tua palavra, mas com a verdadeira afeição, com o verdadeiro sentimento para contigo, ó Deus. E assim o Senhor sustente, guarda o teu povo, Pai, onde estiverem esses dias maus, dias de trevas, dias, ó Pai, que muitas coisas querem ofuscar a nossa visão do Senhor, querem nos atrair, Pai, a elas, mas que o Senhor possa realmente, ó Deus, intervir em nosso favor. Tem misericórdia de nós, nos guarde, ó Pai, debaixo da tua graça, da tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é a lâmpada que ilumina nosso viver. Assim, ó Pai, nós oramos, agradecidos por mais uma vez ter esse privilégio de ouvir a tua palavra e se alimentar dela. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Em nome do Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, Senhor nosso Deus, e a quem por grande privilégio nós podemos chamar de Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, embora indignos até para isso, mas nós o fazemos no nome do teu Filho, e a Ele quem nós acorremos, porque é tu mesmo quem nos incentiva a isso, dizendo que nós temos um mediador que não é incapaz de se compadecer das nossas enfermidades, mas em tudo foi tentado, exceto no pecado. Ó Senhor, tu és Pai que conhece a nossa constituição, sabe que somos pó, e queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho que o Senhor tem tido para com cada um de nós, em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Queremos pedir o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito Santo, que vivifica os nossos corações nesses tempos tão difíceis, ó Pai,
Tua palavra diz que nos últimos tempos, ó Deus, o amor se esfriaria, Pai, mas que não seja assim para conosco, Pai, porque terrivelmente este é o cenário, inclusive na tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajude, que o Senhor possa nos revivificar a cada dia. O Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido o nosso pão, o teu sangue, Senhor Deus, tem sido a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa preencher os nossos corações nesses tempos tão vazios, ó Pai. Que o Senhor também possa perdoar os nossos pecados e misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, abençoa esta semana que se inicia. Obrigado, Senhor Deus, por este momento que estamos aqui reunidos com toda a liberdade que o Senhor nos tem dado, ó Deus. Que o Senhor abençoe aqueles que se encontram encamados, hospitalizados, enfermos, enlutados, Senhor. E que o Senhor possa abençoar o teu povo, a tua igreja una, santa, católica e apostólica, ó Deus, que está espalhada pelo mundo inteiro. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que sofrem, que padecem de perseguição, que se encontram em sequestro também, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deste teu povo que tanto sofre nestes últimos dias. Abençoa esta semana, abençoa cada um de nós, ó Deus. Abençoa o irmão Joel, sua família, sua esposa, seus filhos. Abençoe as famílias aqui, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, porque se não tivermos a tua alegria, ó Pai, que não seja a alegria do mundo, Senhor Deus, porque a alegria do mundo é corrupta, mas que a tua alegria, Senhor Deus, seja a maior alegria do que toda a alegria deste mundo em nossos corações, porque precisamos deste sustento, Senhor Deus. Que o nosso único desfalecimento, Senhor Deus, seja pelo teu amor e não pelas coisas do mundo, ó Deus. Nos ajude, tem misericórdia de nós. Nós pedimos isso não porque nós merecemos, mas unicamente em nome do teu Filho, que tudo pode, todas as coisas, Senhor Deus. É nele que nós nos fortalecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa semana. Irmão, boa semana. Deus abençoe.